Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por estarmos sempre juntos aqui, nesta oportunidade, de buscarmos essa verdade que nos liberta. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, que a Tua luz e a Tua misericórdia nos envolva, Senhor, para que assim possamos buscar, através do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, a paz, a esperança, a coragem que necessitamos para enfrentar a batalha do dia a dia. Graça te damos, Senhor, e que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que vai ser sobre educação financeira. Parece que não tem nada a ver com a espiritualidade, mas tem tudo a ver. Porque se nós estivermos desequilibrados financeiramente, nós nos desequilibramos espiritualmente, por incrível que pareça. Existe todo um contexto onde nós estamos inseridos e, obviamente, a questão financeira, no mundo em que nós vivemos, ela é muito importante para nós. Portanto, se nós não buscarmos esse equilíbrio financeiro, nós vamos ter muitos problemas. Enquanto nós tivemos o auxílio do governo, o auxílio financeiro que o governo estava dando, enquanto muitos funcionários estavam se utilizando do salário desemprego, que muitos ficaram desempregados e foram para o salário desemprego, e nós estávamos conseguindo equilibrar a balança econômica, a economia, mas a nossa preocupação chama-se pós-pandemia, aonde nós vamos ver que nós vamos entrar num processo de recessão imensa, tá certo? Talvez uma das piores que nós já tenhamos passado, superando até a crise de 29. Então nós precisamos estarmos preparados para enfrentar essa grande dificuldade, essa grande recessão que o nosso país vai enfrentar. Por isso, essa educação financeira ela é de capital importância. Eu não tenho nenhuma formação na área. A única experiência que temos é pessoal, de vida, de administração, que temos há alguns anos, mais de 30 anos, administrando empresas que vivem de doações. Então, estamos acostumados a viver em crise. Não lembro de nenhuma época nós termos vivido abundância, dinheiro sobrando. Sempre com escassez e sempre com dificuldade. Talvez isso tenha nos ensinado alguma coisa. E eu quero aproveitar hoje essa oportunidade de estarmos aqui dividindo essa experiência e falarmos um pouquinho sobre isso. Existe uma frase que diz assim: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Não adianta termos muito se nós não soubermos administrar. Se a gente ganha pouco e a gente sabe administrar esse pouco, a gente consegue ser tão feliz quanto o muito. Porque existem pessoas que têm muito, mas que também não sabem administrar e logo entram em colapso e acabam tendo crise financeira e acabam entrando em situação de caos. Então, a sintonia com Deus nesse momento é fundamental para que a gente não entre em desespero, com o pouco que nós vamos ter. Lembrando que Jesus, quando chegou para fazer uma de suas pregações no Lago de Genezaré, uma multidão estava ali, o aguardando, e Pedro e os apóstolos estavam preocupados, o que eles iriam comer. Então, Pedro chegou e disse: Jesus, não temos quase nada, a única coisa que temos aqui é 2 peixes e 3 pães. Como que nós vamos dar de comer essa multidão com mais de 5.000 pessoas? Jesus diz: calma, sereno o vosso coração que nós vamos conseguir. Então Jesus faz ali a fluidificação daquele alimento e consegue dar de comer toda aquela multidão. Ainda sobraram 7 cestos de pães e peixes superlotados. Sobraram o alimento. Então, nós temos que entender que o Pai, Ele multiplica, Ele auxilia para que a gente consiga transformar o pouco em muito. Às vezes, quando eu vou no supermercado, eu digo: meu Deus, como que as pessoas conseguem viver com um salário mínimo? Porque você compra algumas coisinhas, já dá R$100 e poucos. Quer dizer, você diz: meu Deus, quem ganha um salário mínimo, ele não consegue ir 3 vezes no mercado, porque ele tem que pagar luz, pagar água, tem uma série de coisas, Então, essa conexão com Deus é fundamental para que a gente realmente não pereça, porque se nós não estivermos conectados com a fonte divina, nós vamos ter dificuldade. Bom, outra coisa interessante
é que nós colocamos aqui que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você não sabe administrar o pouco, o muito não adianta. É engraçado que a gente gasta meio proporcional ao que ganha. Se você ganhar 20 salário mínimo, você vai gastar os 20 salários mínimos. Se você ganhar um salário mínimo, você vai gastar um salário mínimo. Então, essa é a ideia. Você não pode gastar 1,5, que você vai ter um déficit e você vai acumular e a sua vida vai virar um inferno. Porque quando nós falamos de espiritualidade, a gente fala de paz, de serenidade. Como que você vai ter paz com uma pessoa te ligando o tempo todo, você trocando de celular, você se escondendo dentro de casa, chega a cobrança na porta, você vai lá e fala para o filho mentir, fala que eu saí, que eu não estou, ensinando o filho a mentir, ensinando a ser corrupto, com medo de todo mundo. Então nós não podemos, isso é complicado. Então nós precisamos disso. No Evangelho, Pedro, Jesus nos fala, e Pedro também nos traz essa informação, quando Jesus fala, dê conta de tua administração. Então nós vamos ter que dar conta da nossa administração. Todo mundo é administrador, no mínimo ele administra a vida dele. Tá certo? Quanto tempo que o tênis dele tem de vida, se ele vai ter que comprar um novo tênis, se ele vai ter que... O que ele está faltando de roupa para não usar, né? Para usar, o que ele tem que se alimentar todos os dias. Então ele é o administrador da sua própria vida. Isso quando ele não administra a vida da família. Isso quando ele não é um administrador da comunidade, do bairro, da cidade, do estado, do país e até da nação de um modo geral, que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai ampliando a sua capacidade administrativa. Não sei se você sabe disso. Né? Jesus é o arquiteto, o administrador geral da nossa galáxia. E a nossa galáxia tem 100 milhões de sóis. Olha a extensão do Cristo, olha a grandeza do Cristo. Né? Ismael é o anjo de guarda do Brasil. Então, às vezes, a gente é tão preocupado com o futuro do Brasil, né? Meu Deus, o que vai ser do Brasil, do jeito que está indo, com essa política, do jeito que está, tal. E é uma preocupação desnecessária, porque quem tem que preocupar com isso é o próprio Cristo e Ismael, que é o governador real do Brasil, né? Porque o encarnado é apenas um instrumento que está ali colocado, né? Para representar o povo. Então, gente, muito importante nós estarmos pensando nisso, de que nós vamos ter que dar conta da nossa administração, perante não só a divindade, mas a nossa própria consciência. Então, é fundamental. Todos nós, então, temos que prestar conta dessa administração. Existe uma coisa muito interessante, nós temos que valorizar as coisas pequenas. E dentro da educação financeira, a grande questão que eu vejo é isso, as pessoas não valorizam as coisas pequenas. E são nas coisas pequenas que as coisas grandes se sedimentam. Deixa eu contar uma história para vocês muito interessante de Henry Ford, não sei se vocês conhecem, mas é uma história muito interessante. Henry Ford era um jovem, né, nos Estados Unidos que queria trabalhar, apesar de ser de classe média, ele precisava trabalhar, ele sentia essa necessidade de trabalhar. E ele viu um anúncio no jornal dizendo, precisa de lavador de peça para oficina mecânica. Então ele procurou o jornalzinho e foi até a oficina. Quando ele chegou, ele falou que queria falar com o dono da oficina, o dono recebeu e ele disse, olha, eu queria trabalhar, eu vi um anúncio aqui, se o senhor tem vaga para mim trabalhar como lavador de peça, auxiliar de mecânico. E o dono da oficina disse, olha, quando viu ele com aquela boa aparência, uma cara de quem tinha dinheiro, de que era rico, né? Disse, ele não vai ser um bom lavador de peça, eu acho que não vai dar certo. E ele disse, olha, infelizmente a vaga já foi ocupada, já não tem mais vaga. Aí ele disse, então sim senhor, muito obrigado. Quando ele ia saindo da porta da oficina, ele achou caído 2 parafusinhos lá na saída. Então ele pegou os 2 parafusos, voltou para o dono da oficina e disse, olha, eu encontrei esses 2 parafusos perdidos, vai que o senhor precisa, porque às vezes um parafusinho desse faz falta, né? Entregou para o dono da oficina. A hora que ele virou as costas, o dono da oficina falou, rapaz, pode vir segunda-feira trabalhar, pode vir, você já está contratado. Ele ficou sem entender, mas ficou muito alegre e disse, pronto, conseguiu o trabalho. Então ele começou a trabalhar lavando peça na oficina, aprendeu, né, quase tudo sobre mecânica, olhando, observando. Em pouco tempo ele já era mecânico, depois ele se tornou sócio, o dono da mecânica estava em crise, ele comprou metade e depois ele tornou-se proprietário daquela oficina mecânica, ele acabou comprando toda a parte. E aí ele começou a ampliar e abriu o que nós chamamos de indústrias Ford. São todos os carros Ford do mundo inteiro, foi Henry Ford que foi o que deu início ao processo. Então, quem não valoriza as coisas pequenas, não tem como ser grande, porque as pessoas que realmente são grandes sabem o valor das pequenas coisas.
Um mar, ele é formado de gotículas de água, né? Um nascedouro, por exemplo, o rio Cuiabá, onde ele nasce, são pequenos canalículos de águas que vão se juntando e se formando. Então, a natureza é assim, tudo é devagarinho. Árvores gigantescas partiram de sementinhas pequeninas. E se elas não fossem valorizadas, se elas não fossem cuidadas, não se tornaria o gigante que é. Então, às vezes a pessoa que não faz questão de 10 centavos, né, é porque ela é pobre de espírito. Né? Eu sou o tipo que 10 centavos eu não jogo fora. Sabe o que é não jogar fora nada? Eu não consigo jogar fora meia maçã. Eu guardo, arrumo para comer depois. Porque eu acho que o problema não é o desperdício. Você imagina quanto tempo essa árvore levou para produzir esse fruto para você. O trabalho, buscando a seiva bruta, transformando em seiva elaborada, para produzir aquele fruto e você, vamos dizer assim, desprezar, jogar fora, desperdiçar. Então, o desperdício é uma das questões que nós temos que tomar cuidado dentro dessa questão econômica, tá certo? Então, nós precisamos ficar em alerta sobre isso. Disse que avalia-se o tamanho de um homem pelo tamanho dos seus sonhos. Então, nós temos que sonhar, acreditar que nós vamos realmente conseguir superar essa crise, nós não vamos desistir, nós vamos vencer, nós vamos sair dessa. Existe uma frase que diz assim, que um gênio ele é constituído 98% de esforço e 2% de talento. Presta atenção, todo gênio ele tem só 2% de talento. Isso significa que Einstein tinha 2% de talento e 98% de esforço e perseverança e dedicação. Então nós não podemos desistir, nós temos que perseverar, porque é a perseverança que determina e muda o nosso rumo. Tá certo? Então, sem essa força e essa característica de não desistir, né, é que nós vamos avançar. Para você ter uma ideia, Thomas Edison, que foi o descobridor da lâmpada elétrica, ele sabia que, no fundo, ele tinha uma intuição de que algo levaria a acender, dependendo da substância que ele colocasse naquele filamento. E ele fez várias experiências na tentativa de descobrir qual era o elemento que ele iria descobrir. E você acredita que ele fez 10 mil experiências, todas. Ele fazia a experiência, escrevia a experiência e depois guardava e ia descartando. Então, depois de 10 mil experiências, ele conseguiu o tungstênio que incandesceu e acendeu a lâmpada elétrica. Veja que se não fosse a insistência de Thomas Edison, será que nós teríamos chegado à lâmpada elétrica no tempo que chegamos, no período em que ela surgiu? Muito provavelmente não. E quanto nós perderíamos sem luz, você imagina? Então, foi a persistência. Então, tem pessoas que falam, eu já tentei abrir tanta coisa, já é a 4ª vez que eu fracasso. Eu abri um hot dog, não deu certo, abri uma pastelaria, não deu certo, abri não sei o que, não deu certo. 4 vezes você já quer desistir, meu filho? Você tem que tentar 10 mil vezes. Se depois de 10 mil vezes você não deu certo, aí você tem motivo para falar, agora eu vou partir para 10.001 e é na 10.001 que eu vou conseguir. Então são experiências. Nós não podemos desistir de nós mesmos, desistir de buscar, desistir de lutar, porque isso equivale a uma derrota em que a gente acaba desistindo por causa dessa perseverança, tá? Tem uma frase muito interessante que está no livro de Leon Tolstói. Eu achei linda essa frase, quando um daqueles sábios vira para um lavrador ensinando para ele, ele foi perguntar, o lavrador foi perguntar para esse sábio, né, como que ele faria uma oração, que ele não sabia orar e a única coisa que ele sabia era arar. E o sábio disse, meu filho, arar é orar. Quando você ara, você está trabalhando, você está orando. O trabalho é uma oração. Então trabalhe e não se preocupe com isso, né? Então o trabalho, gente, é uma bênção, é um ato de oração. Todo ser humano tem que trabalhar e nós temos que aprender a amar o trabalho. Porque o trabalho nos traz dignidade, respeito, o trabalho nos traz o pão honesto de cada dia, o trabalho nos traz vida. Então, trabalhar é o melhor tônico para a alma. Eu não conheço o melhor remédio para a depressão do que trabalho. Então, o trabalho é uma bênção. Imagina você ficar o tempo todo só deitado, só comendo e só passeando, como sua vida vira um tédio.
Por isso que muitos milionários se matam. Você sabia que na Finlândia, o mundo mais, vamos dizer assim, equilibrado financeiramente do planeta, lá nós temos o melhor IDH do mundo, violência zero. Realmente a Finlândia é um país assim extraordinário. E junto com a Suécia é campeã de suicídio, é o maior índice de suicídio do mundo, quando eles têm lá a renda per capita é tão grande que, em média, cada morador tinha 4 a 5 carros, só para você ter uma ideia. Cada família tinha isso, né? E tem, né? É um poder aquisitivo altíssimo e o índice de suicídio é altíssimo. Por quê? Porque eles chegaram num nível em que eles já não precisam trabalhar tanto e aí eles começam a entrar em depressão, em tristeza, a sensação de vazio. Por isso que tem aquela frase que fala que mente vazia, oficina de Satanás. Se você ficar parado, sua vida vai complicar. E se nós vamos entrar numa recessão financeira, você não trabalhar é um caos. Mas escuta, não tem trabalho, o índice de desemprego é altíssimo, o que eu faço? Meu amigo, quando você quer, você dá um jeito, tá certo? Arrume o que fazer, procure um trabalho voluntário e faça alguma coisa, porque com certeza você vai estar melhorando a sua condição e se enriquecendo. Então, muito importante que você fique atento a isso. Vamos aprender a valorizar e amar o trabalho. Existe até uma passagem do Evangelho que é muito interessante, que fala o seguinte: se nós pegássemos todo o dinheiro da terra e distribuíssemos em partes iguais, um pedacinho para cada um, em pouco tempo, o Evangelho fala, quem era pobre volta a ser pobre, quem era rico volta a ser rico. Olha que interessante. Então, o problema não é a distribuição de renda. Por isso que o comunismo é uma ilusão. Você querer que todo mundo ganhe igual é ilusão, sabe por quê? Porque existe aquele preguiçoso, aquele que enquanto ele tem dinheiro ele não faz nada, ele fica só dormindo e comendo, e bebendo e aprontando, até acabar o dinheiro. Ele só vai fazer alguma coisa quando o dinheiro acaba. Então, não adianta a gente achar que que essa desigualdade está relacionado com injustiça, está relacionado ao contrário, com a justiça. Tá certo? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado e, na verdade, os que mais têm são os que mais trabalham. Essa é a realidade. Então, gente, é muito importante também, dentro desse contexto que nós vivemos, reconhecer a necessidade, tá certo? Do nosso limite. O que eu posso, o que eu não posso, tá certo? O que eu posso comprar, o que eu não posso. Se você, às vezes a gente empolgado, apaixonado por um carro, por um eletrodoméstico, por uma roupa cara, a gente vai lá e compra. E aí depois você se compromete todo em função dessa dívida. Então nós temos que saber exatamente o nosso limite. Aonde até onde nós temos condição de avançar, tá certo? Então, reconhecer os próprios limites é importante. Eu ganho 2 salários mínimos, então esse planejamento é fundamental. Eu não posso querer ter algo que está além daquilo que eu posso comprar. Ah, mas estão oferecendo com 60 vezes, não importa. Vai realmente pesar e você vai ter problema, tá? Irmão Alexandre fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, é melhor passo seguido de passo que salto seguido de queda. Se você for querer correr, é pior. Aí você cai, cansa e desiste. É melhor ir caminhando devagarinho para ir conquistando aquilo que você necessita do que você querer correr e precipitar e acabar dando mal nessa história, tá certo? É muito importante. Agora, essa necessidade de ter cada vez mais, isso está relacionado com o capitalismo, que nos estimula através da mídia, através de todos os meios que ele pode para a gente comprar e consumir o máximo que a gente pode. Mas você já reparou que dentro da nossa casa tem muita coisa que nós não usamos, que está lá só ocupando espaço e que nós gastamos um dinheiro enorme e que nós não usamos, roupas que não usamos, sapato que não usamos, utensílios, quadros, tudo lá parado. Porque essa necessidade de consumo, ela é estimulada pela mídia, ela é estimulada pelas redes sociais, ela é estimulada pela vida de um modo geral. Então nós temos que tomar muito cuidado. O que nós necessitamos realmente para a gente ser feliz e o que a gente precisa? Tem uma história que eu amo também, de um americano que foi na Índia visitar um daqueles indianos sábio lá numa casinha. Quando o indiano entrou na casa, quando o americano entrou na casa do indiano, que ele olhou, ele assustou, porque ele só encontrou um tapete na casa.
e o indiano sentado em cima do tapete. Aí ele olhou para o indiano e falou assim, escuta, cadê suas coisas? Quer dizer, tipo assim, como que essa casa é vazia assim? Cadê suas coisas? Aí o indiano virou para ele e falou, e cadê as suas coisas? Aí ele falou, uai, a minha está lá nos Estados Unidos, eu deixei lá, porque aqui eu estou só de passagem, uai. Aí o indiano virou para ele e falou, eu também, eu aqui só estou de passagem. Então eu não preciso mais do que esse tapete. Né? Então, será que a gente realmente tem tanta necessidade de tanta coisa? Será que não é o consumismo? Será que não é, nós estamos buscando o supérfluo? Essa que é a grande verdade. Então, todas as vezes que a gente for comprar alguma coisa, a gente tem que lembrar dessa história do indiano. Né? Tem uma outra muito interessante, de um grande sábio, também indiano, que ele chegou à conclusão que ele precisava de duas coisas só. De um tapete para ele deitar e forrar para dormir, aonde ele chegasse, para não dormir no chão e não sujar, lógico, né? E ele precisaria de uma cuia para ele tomar água. Né? Então, duas coisas só que ele chegou à conclusão que ele precisava. Na vida dele era aquilo, né? Além, óbvio, da roupinha que ele tinha no corpo e só. Então, um dia ele chegou na beira do rio para tomar banho, para tomar água, né? E ali está aquela espuma da água, aquela coisinha. Ele, com a cuia, afastou, né, aquela sujeirinha e pegou a água ali. De repente ele olha uma criança dessas de rua, que vive na rua, né? Que chegou sem cuia, sem nada, com a mãozinha dele, afastou a mesma coisa, fez a mesma coisa e com as duas mãos pegou e colocou a água na boca. O que o indiano descobriu? Que a cuia era desnecessária e jogou ela no rio e disse, eu estou carregando um peso desnecessário. Então, meu amigo, quanto peso nós carregamos? Quantas coisas a gente compra que não necessita? Tá certo? Então, o cuidado que nós devemos ter é muito grande em relação àquilo que a gente vai buscar ter, tá certo? Então, todas as vezes que nós formos comprar alguma coisa, isso eu já descobri, é necessário nós fazermos a pergunta, eu preciso realmente disso? Essa camisa, eu gostei muito dela, será que eu vou usar de fato? Porque, olha, você vai às vezes numa loja, você compra 3, 4 camisas, não sei se você reparou, você só gosta de uma, você só usa uma, você entrou para comprar uma e aquelas outras vão ficar no guarda-roupa para o resto da vida. Ou às vezes você vai dar sem você usar. Essa que é a grande verdade. Então, é o necessário. Eu descobri, por exemplo, entendeu? Que eu tenho mais ou menos, eu calculo que eu devo ter umas 15 calças. Eu uso 2. Quando eu troco uma, eu lavo uma, pego a outra, interessante, eu gosto só das 2. Eu já descobri que eu vou dar as 13. Então, eu descobri que eu preciso de 2 calças. Né? Quando eu viajo, por exemplo, eu levo na minha mala só 2 calças. Porque se caso eu sentar, como eu já sentei uma vez em cima do chocolate, e o cara pensar que eu fiz necessidade da calça, etc., né? Eu tenho a outra calça para colocar, só isso. Mas é só 2 calças que eu preciso. Eu fui para a Europa inteira, levei 2 calças e 3 camisas. Tá certo? Então, não há necessidade, porque dependendo da situação, você passa uma aguinha no hotel, lava, de pendura, logo ela já está sequinha e pronto, eu não uso ferro. Então, para que carregar tanta tranqueira? Tem gente que leva malas e malas, né? Que digam as mulheres, eu vejo as mulheres e eu falo, meu Deus, é um sapato que combina com aquilo, e chega no final ela não usa nada. Aí ela volta com tudo de novo e carregando peso, né? Um peso desnecessário. E na nossa vida, meu amigo, a gente faz muito isso, no dia a dia. Então a ideia é o seguinte, entra na sua casa e dá um limpa, tira tudo que é supérfluo, venda, faça alguma coisa, principalmente nessa crise que nós estamos, né? É importante nós não acumularmos. Eu quero começar a fazer esse trabalho comigo de desacúmulo, de tirar coisas. Eu vou guardar isso aqui porque vai que eu preciso, vai que precisa, nunca que você lembra que tem aquilo ali. Às vezes você até precisa, você sabia disso? Aí você compra e depois você descobre que você já tinha guardado, porque a sua memória você não guarda. Então, ou usou ou não usou, é simples, descarta, passa para frente. Então nós precisamos tomar esse cuidado nesse momento. E não tem como você falar de educação financeira sem a gente falar dessa necessidade de ter e de possuir o que realmente é imprescindível, né? Então eu acho que assim, todas as vezes que você for comprar alguma coisa, não compre no dia. Eu queria comprar hoje muito um secador de cabelo. Você quer? Beleza. Então vai na rua, olha o preço de todos os secadores, vai em todas as lojas, olha todos os secadores, vai para casa, dorme, estuda e no outro dia, se você achar que precisa do secador, aí você vai escolher qual daqueles que você viu mais barato que você vai comprar. Não vai comprando o primeiro que aparece, não vai achando que, eu preciso hoje. Meu filho já ficou sem secador o tempo todo, custa ficar mais um dia, porque você vai se arrepender.
Para que eu comprei isso? Achei mais barato. Normalmente é assim, você já reparou. Você compra numa loja, quando você chega na outra, acha mais barato. Meu Deus, para que eu fui fazer isso? Então, nós temos que ter todo o cuidado nesse momento, porque qualquer passo em falso é o suficiente para causar um caos econômico. E, gente, dentro da casa, quando falta dinheiro, não sei se você já viu, é uma bronca violenta, é uma briga violenta. Quem comeu a minha maçã da geladeira? Quem pegou o meu? Então começa a briga. Aí a mulher joga na cara do marido, você não trabalha, é um preguiçoso, ainda quer cantar de gala aqui dentro. E aí começa a briga. Cara, dinheiro faz um inferno na vida das pessoas. E até que as mulheres, elas se dão bem, você sabia disso? Sem dinheiro, porque elas têm uma capacidade administrativa e elas, eu não sei se culturalmente, elas já aprenderam a viver com pouco, elas vivem bem. Agora, você quer ver o bicho danado é homem. Homem, quando está desempregado, ele fica insuportável, porque ele está acostumado a ter dinheiro, comprar as coisas, e quando ele fica tendo que receber, né, aí ele entra em situação de caos. Cuidado, eu acredito que muitas separações vão ocorrer em função da crise que vem aí, né? O Covid já levou um monte de gente a separar, porque a convivência mais intensa fez cada um conhecer quem é quem. E agora a crise é que vai definir os finalmente. Ou seja, quem conseguir superar a crise financeira e continuar junto é porque realmente merece estar junto e superou as dificuldades. Mas olha, eu entendo bem de faltar dinheiro em casa. Eu sempre tive uma vida muito difícil, muito pobre. Só para você ter uma ideia, várias vezes eu acordei e minha mãe olhou para mim e disse, meu filho, hoje eu não temos nada para comer. E eu tive que sair caçando alguma coisa para comer. Olhando, terreno baldio, tinha pé de mamão, eu arrancava o mamão, levava para casa. Mãe, está aqui um mamão verde que eu achei na rua, pelo menos vamos fazer um quibebinho. Ou então, eu passava numas frutarias e achava aquelas caixas de lixo de fruta e resto de verdura, eu levava para casa para ela reciclar, tirar os pedaços do tomate, aproveitar o resto do pepino e assim por diante, para a gente poder almoçar naquele dia aquela coisa. Porque o meu pai desempregado, sem dinheiro, a minha mãe com grandes dificuldades, então a gente sempre foi muito pobre. Então nós já entendemos um pouco de miséria e de pobreza também. Então nós temos que tomar todos os cuidados e não podemos desistir jamais, né, de buscar Deus para que nós possamos ter equilíbrio. Eu acho que eu gostaria de estar finalizando esse momento lembrando daquela máxima de Jesus, né, quando fala que nós, ele fala assim, observai os pássaros do céu, não tecem, nem fiam, nem trabalham e comem todos os dias. Então, essa passagem de Jesus, e várias outras que Jesus fala, que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, é muito importante. Por quê? Porque amanhã você pode estar morto. Então tem gente que fica naquele desespero, meu Deus do céu, o que vai ser daqui a 5 anos, minha filha, não vou dar conta de pagar, mas não sei o quê. Para de sofrer antecipado, você pode morrer antes, meu amigo. Você vai desencarnar antes. Não tem porquê, né? Então nós temos que parar de ter essa preocupação excessiva com o futuro, tá certo? Óbvio que nós precisamos ter um planejamento, óbvio que nós necessitamos pensar, mas nós não podemos nos angustiar com o amanhã. É diferente. Você programar, pensar na sua aposentadoria, você pensar, eu vou ficar velho e não vou ter condição de trabalhar, e se eu tiver um derrame e ficar na cadeira de roda, como que eu vou viver? Então você tem que pensar nisso sim, mas você não pode se angustiar e se desesperar e ficar lutando feito um louco para algo que talvez nem chegue, né? Esses dias eu estava na rua e vi um senhor vendendo num carrinho de picolé, já com a cabeça branquinha, os pés inchados, as mãos inchadas, e ele já com aproximadamente uns 72 anos vendendo picolé num sol quente desse de Cuiabá. E aí ele ia passando, e eu gosto muito de picolé, aí eu comprei um picolé, sentei na beirada do meio-fio e falei, olha, eu vou chupar mais um, o senhor não aguarda? Ele falou, eu aguardo. Aí ele ali, eu comecei a conversar com ele, e eu disse para ele, escuta, você vendendo picolé, você não conseguiu aposentar alguma coisa? Ele dizia, eu nunca tive carteira assinada, eu sempre vivi de bico, né, aqui e acolá. Ele disse, você é casado, tem filhos? Não, eu casei, mas me separei, não deu certo, a mulher é uma coisa horrorosa, acabei deixando, e os filhos também foram embora, e eu vivo sozinho, entendeu? E aí eu fiquei pensando, eu falei, mas o senhor não pensou que o senhor ia ficar velho e que o senhor precisaria ter uma aposentadoria, ter uma condição? Aí ele falou, eu nunca pensei nisso não, entendeu? Eu acho que a minha preocupação é só hoje. Se eu viver hoje, para mim já está bom demais. Então o que eu ganhei com a venda de picolé hoje, eu me viro, né?
Então eu fiquei olhando. Ao mesmo tempo que eu admirei ele por esse desprendimento, eu fiquei imaginando, gente, é muito doloroso, né? Você chegar nessa idade, onde você já poderia ter um mínimo de conforto e você está tendo que vender picolé. Será que a gente vai ter que chegar nesse nível? Eu acho que isso é imprevidência. Aí já é imprevidência e já é um desleixo, né, de uma despreocupação exagerada, tá certo? Agora, nós não podemos ficar com aquela ideia fixa e começar a se matar para ter, no final da vida, dinheiro sobrando. Não vai ter. Tá certo? Eu não conheço, é muito raro, tá certo? Então, o que nós temos que ter é essa preocupação de ter, né, algo para a gente se assegurar no futuro, mas não se angustiar pelo dia de amanhã com tanto desespero como a gente vê. Eu já vi pessoas que se mataram, né, em função da crise. Muitas pessoas nessa crise que tinham um padrão alto de vida vão querer suicidar-se, porque não vão querer se adaptar a uma vida mais simples. Como eu já vi da simplicidade, ficar pobre, para mim, é tranquilo, porque na abundância ou na escassez, eu já estou preparado para as duas coisas. Eu sinto que muitos de nós não estamos preparados para a abundância. Por exemplo, tem gente que come exageradamente, né? A barriga está enorme, o corpo está parecendo uma coisa e ele não para de comer porque quando ele não tinha, ele passava fome e agora ele tem, ele vai comer tudo que pode e morrer de tanto gordo, de tanto comer. Quer dizer, então ele não está preparado para a abundância. Era melhor ter ficado pobre mesmo, comendo com escassez para que ele pudesse ter saúde, tá certo? Então, cuidado, porque tanto a falta ela pode nos causar danos como o excesso, né? Então nós temos que tomar todos esses cuidados aí, tá certo? E dentro dessa questão financeira, nós precisamos, para finalizar, né, lembrar que nós precisamos de um planejamento, que a gente faça um planejamento, né, anotando todas as suas despesas do mês. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi, muito bacana na área econômica, é assim, você anotar tudo que você compra. Eu comprei um picolé, você anota. Ah, mas só um picolé? Mas um picolé faz falta, tá certo? Então você anota, tá? Para você ter noção da despesa que você teve durante o dia, durante a semana e durante o mês. Quanto que você vai ter condição, tá certo, de você gastar ou não. Chama planejamento financeiro. Compre uma agenda e anote diariamente tudo que você gasta. Isso é importante. Celular, tudo você tem que anotar, tá certo, gente? Então, vamos fazer isso. Quando eu trabalhava no IAPAS, eu era funcionário público, interessante, o dinheiro que eu ganhava, em 1 ano e meio de trabalho no IAPAS, eu consegui comprar um carro. Olha que interessante, porque o dinheiro que eu recebia, eu fazia os cálculos direitinho e o que sobrava, por exemplo, eu poderia comer uma pizza, chupar um picolé ou tomar um sorvete. Era só o troco, a parte miúda, o resto eu aplicava na poupança. Dava uma parte para minha mãe para pagar a despesa de casa e o resto eu guardava na poupança para me comprar o meu carrinho. Então eu acho que você tem que ter esse senso, né, de guardar, de não desperdiçar, deixar a torneira ligada, luz acesa, ventilador, ar-condicionado. Gente, não dá para desperdiçar nessa crise que nós estamos. Nenhum desperdício. O espírito, quanto mais elevado, mais econômico, mais senso ele tem de economia, tá certo? Outra coisa, tempo é dinheiro. Para de ficar jogando o tempo inteiro na internet, navegando nesses sites que não vai levar a lugar nenhum, porque isso não dá dinheiro, tá certo? E vamos trabalhar. Vamos dedicar o nosso tempo ao trabalho, que é isso que realmente vai nos trazer a grandeza e a abundância. Muita paz, um breve intervalo e voltamos já já. Gente, olha que vídeo interessante do Divaldo falando para nós sobre esse tema. Os caprichos da moda. As criaturas engendram tormentos nos quais tombam de forma leviana e lamentável. Dentre outros, assomos que se referem à moda. Versatilidade no vestir e calçar, variedade para usar. Armários abarrotados e as pessoas lamentando-se a ausência de trajes condignos para este ou aquele evento,
noites insones por causa de um modelo, preocupações exageradas para a aquisição de uma indumentária, roupa exclusiva para causar sensação ou extravagante para chamar atenção. A vacuidade inspira formas de automaceração e de realização em disfarces de trapos de alto custo que logo perdem o sentido. Não são poucas as criaturas que se consideram infelizes por causa da moda, que as impede de estar em dia com os figurinos e os lançamentos últimos. E são portadoras de apenas um corpo. Veste-te para que te sintas asseado e confortável na tua roupa. Se for factível usar o que ora é aceito, fica à vontade para fazê-lo. Se não puderes acompanhar os lançamentos, usa da simplicidade e veste o que te seja possível, sem tormento nem angústia. Na maioria das vezes, ninguém nota como estás vestido, exceto quando chamas a atenção pela originalidade, pelo inusitado. Importa o que és e não como te vestes. O invólucro ajuda, porém, o importante mesmo é o produto que ele reveste. Excesso em moda, jamais. Gente, vimos aí essa mensagem de Joana de Ângeles, o quanto nós precisamos ficar em alerta. Quando Jesus disse vigiai e orai, para não cair em tentação, essa é uma das tentações, comprar o supérfluo, comprar além do que necessitamos. Fiquemos atentos a isso. Dr. Márcio, meu nome é Nadine e a minha dúvida é a seguinte, eu queria saber como eu faço para cuidar da dificuldade financeira, para que ela não se transforme em um débito moral com a família e com a coletividade. Nadine, na verdade, a sua colocação é muito importante, porque nós temos uma responsabilidade com a nossa família. E uma vez desequilibrados economicamente, nós vamos ter que responder por isso, através da nossa própria consciência, né? Tudo aquilo que a gente poderia ter feito e não fizemos, em relação a buscar o equilíbrio dentro da nossa família. Nós somos responsáveis por um todo. Independente de você ser o pai, ser a mãe, né? Você é responsável. Eu sinto que na minha família eu era o filho, mas eu era o responsável econômico pela minha família inteira, você acredita? Com 10 anos nós já estávamos organizando financeiramente a nossa família. Então é uma questão de lucidez. O mais lúcido tem que cuidar dos demais. E no aspecto financeiro é muito importante não deixar que a família dê um passo que esteja fora daquilo que ela realmente poderia alcançar. Tem um limite. Onde está o meu limite econômico? O que eu posso e o que eu não posso ter? Esse senso é fundamental que a gente tenha. Olá, Dr. Márcio, meu nome é Rosiane e eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Eu sei que a gente tem que aprender a viver com o que tem, mas é errado desejar ter mais coisas, sonhar mais alto? Rosiane, na verdade, essa é uma colocação muito importante, porque nós temos que aprender a nos satisfazer com o pouco que temos, mas isso não nos impede de sonhar em termos muito. Tá certo? Avalia-se o tamanho de um homem pelo tamanho do seu sonho. Você pode sonhar grande, mas você tem que aprender a se satisfazer com o pouco que você tem. Uma coisa é o pobre insatisfeito, é o pobre, vamos dizer assim, revoltado contra os ricos, não é? Outra coisa é o pobre resignado. Mas o fato dele ser pobre não significa que ele não tem que sonhar. Sonhar é diferente de resignar-se. Então nós temos que resignar-nos, mas avançarmos, buscarmos ter melhores condições, lutarmos, fazer uma faculdade, né? Buscarmos ser empreendedores, acordar cedo para buscar recursos e condições que a gente consiga viver com mais dignidade. Então, muito importante que a gente não perca não deixe de compreender, são duas coisas distintas. Você resignar-se com o que tem, não invejar os outros, porque a inveja é um sentimento terrível que deixa o homem sempre infeliz, e ao mesmo tempo sonhar grande, né? Esperando um mundo melhor,
que você viva melhor. São coisas distintas. As duas coisas são necessárias: resignar e sonhar. Olá, Dr. Márcio, meu nome é Stephanie e eu queria saber se comprar tudo do bom e do melhor é errado, é estar sendo supérfluo demais. Stephanie, nós temos que ter realmente do bom e do melhor. Agora, tudo aí é forçar a barra, né? Ter tudo do bom e do melhor, às vezes a gente não consegue. Mas eu acredito assim, que é melhor a gente lutar para ter uma roupa, né, que a gente sabe que ela é resistente e que ela é aquela roupa que a gente ama, do que você ter um guarda-roupa cheio de roupas que você não usa e que não tem importância. Então, o ideal é que a gente tenha pouco, mas o melhor. O melhor celular, a melhor calça, a melhor camisa, mas você não pode ter várias calças, várias camisas, muitos celulares, tá certo? E assim por diante. Então, nós temos que ter, sim, do bom e do melhor, mas não tudo. Tudo do bom e do melhor é difícil a gente conseguir ter. Então, realmente, os jovens estão certos. É melhor você ter uma calça boa, de marca, como diz o outro, que vai ficar bem, do que você ter 10 compradas aí nessas lojas aí de monte que você não vai se adaptar a nenhuma. Então, o jovem, ele é inteligente, ele está certinho. Olá, Dr. Márcio. Meu nome é Zico e eu gostaria de saber qual é o limite entre o supérfluo e o necessário e também como fazer para tratar a compulsão. Zico, a sua pergunta é chave. Saber esse limite é fundamental e a única pessoa que pode determinar esse limite é você, é cada um de nós. Tá certo? Porque você que sabe quanto você ganha e quanto você pode gastar. Então, o limite é você quem determina. Mas o que é importante é que você saiba que existe um limite. Porque tem gente que não tem noção de limite. Ele perde noção. Principalmente quando encontra um vendedor bom de papo que quer vender para ele até urubu voando. Ainda mais se falar que é em 6 vezes, tem os urubu voando, fala, ó, aqueles urubu lá eu vou fazer em 6 vezes para você, dividido. Ele compra o urubu. Tá certo? Então, cuidado. O limite, quem determina é você, somando, fazendo aquilo que eu falei. Faz um caixa, né? Um livro caixa, onde você anote todas as suas despesas e todas as suas receitas. Quanto sobra por mês? É possível comprar isso? Mas e se eu adoecer? Eu tenho um fundo para remédio? Eu tenho um fundo para consulta, se eu precisar de uma consulta médica, né? Que eu não vou achar às vezes assim. Então você tem que planejar, você tem que pensar em tudo. Tá certo? Eu tô com uma cárie, será que é melhor eu arrumar meu dente ou eu comprar esse tênis? Arruma o dente. O tênis dá para ficar sem, seu dente não. Então você tem que priorizar e saber aonde está o limite que você vai agir. Agora, isso é importante, tá certo? Porque tem muita gente, Zico, que não sabe onde está o limite, não faz nenhum tipo de planejamento, vive quase como que uma folha seca a sabor do vento, para onde o vento toca, ela vai, ela fica assim, ó, flutuando, aí você já viu, né? Pode ter certeza que ela vai encontrar a dor e o obstáculo, o sofrimento e a miséria, em função do quê? Dela não conhecer o seu limite, entre o que é necessário e o que é supérfluo. Gente, olha que vídeo interessante do Divaldo falando sobre hora vazia. Olha que interessante. Hora vazia. Cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Se, por alguma circunstância, surge-te uma hora vazia, preenche-a com uma leitura salutar. Ou uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda a oportunidade para a execução, ou uma ação que te proporcione prazer. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem
mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso, as tuas horas vazias. E te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia nunca. Gente, vemos aí como é importante e o perigo que existe nas horas que nós temos vazias. São nessas horas que nós caímos em tentação, são nessas horas que nós fazemos o que não devemos. Cuidado, a vigilância nas horas vazias que nós temos, que são as horas de folga, entre aspas, são os horários que mais cometemos delitos. E observe uma coisa, as brigas, as mortes, a maior incidência de violência acontece no final de semana, onde está todo mundo em casa, ocioso, sem fazer nada. É aí que a coisa pega. Por isso que aquela frase, mente vazia, oficina de Satanás. Não deixe sua mente vazia. Use essas horas vazias com algo que te preencha espiritualmente. Busque a espiritualidade, busque o lazer que te traz prazer, né? E que não te traz gasto. Tá certo? Isso é possível? É, né? Você andar de bicicleta, você passear, você viajar, isso é importante. Agora, cuidado com essas horas vazias, porque são elas as mais perigosas na nossa vida. Quando Jesus disse vigiai e orai para não cair em tentação, nessa hora a vigilância tem que ser redobrada, porque todas as vezes que nós caímos são nas horas vazias. Gente, esse livro do Haroldo Dutra é maravilhoso. Eu já li. Tá certo? Ele às vezes a gente fica meio querendo desistir porque ele é bastante grosso, né? Mas ele é de uma profundidade, é uma tese de doutorado dentro desse tema. Ele fez um trabalho maravilhoso. Esse livro vale a pena a gente estudarmos, não é nem lermos, estudarmos. Gente, o livro Reforma Íntima Sem Martírio do Vanderlei é um livro maravilhoso. Tá certo? Eu aprendi muito com aquele livro. Apesar das críticas de algumas pessoas colocarem, mas é um livro que eu acho que para quem quer fazer a sua reforma íntima, para quem quer fazer a sua autotransformação, é fundamental, porque ele ensina, né, de uma forma belíssima, clara, né, a reforma sem martírio, sem sofrimento. Gente, esse livro é maravilhoso, O Homem Integral. Como o próprio título diz, Divaldo aborda o homem na integridade, não em parte. Vale a pena também. É um livro que eu li há alguns anos, mas vale a pena a gente estar relendo e revendo esse material maravilhoso. Gente, a agenda de reforma íntima, ela é fundamental, ela é de cabeceira, todos os dias. Inclusive a questão financeira a gente pode estar anotando nela ali, fazendo o nosso balancetezinho financeiro do ladinho, né? No espaço que sobra. Então é fundamental a gente adquirir a nossa agenda de reforma íntima. Tem várias na internet que você pode comprar, inclusive online, tá certo? Maravilhosas as agendas de reforma íntima. Vale a pena. Gente, outro livro espetacular do Vanderlei, Mereça Ser Feliz. Às vezes a gente acha que não tem direito de ser feliz, mas a gente merece ser feliz. Esse livro é espetacular, tá certo? Acho muito bacana que a gente leia e aprofunde. É da irmã Cidufu. Maravilhoso esse livro do Vanderlei. Vale a pena a gente ler. Gente, olha que vídeo interessante do CVV. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos.
Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Gente, fundamental a gente saber que o Centro de Valorização da Vida, esse órgão tão importante, está disponível 24 horas à nossa disposição, funciona totalmente com voluntários, é um trabalho lindo e nós precisamos valorizar e divulgar esse telefone, porque nós poderemos salvar vidas com as pessoas que muitas vezes querem se matar e as pessoas estão em desespero, em crise econômica, pensando bobagem. Vale a pena a gente dar esse telefone para que a pessoa ligue. Você vai se surpreender ligando para esse número. Gente, queremos informar que a Associação Espírita Vantuílio Freitas, no final de ano, e início de ano agora, ela não para. Todas as nossas atividades são ininterruptas. Segunda-feira nós temos triagem, terça-feira reunião pública, quarta-feira o tratamento espiritual, sábado nós temos o trabalho assistencial, o tratamento infantil para a obsessão em crianças, que é muito importante, que acontece das 7h30 às 8h30 da manhã, tá certo? Todos os sábados, seja feriado, seja final de ano, não tem época, sempre funciona. Então as atividades estão todas funcionando no Vantuílio Freitas, tá certo? E o nosso convite para você conhecer, participar conosco dessas atividades, né? O outro aviso é, cuidado com as férias, tá certo? Assim como nas horas vazias é que nós cometemos os grandes delitos, nas férias é que nós podemos cair nas tentações. Então a vigilância nas férias é muito grande. Todas as minhas férias eu engordava 3, 4 quilos. Interessante. Aí para perder esse peso era uma luta, tá certo? Então o que eu estou fazendo agora quando eu viajo? Levo a minha balança na mala. Isso é que é loucura, né? E eu peso todos os dias. Assim, com o mesmo peso que eu vou, eu volto. Porque quando eu percebo que eu engordei meio quilo, eu fecho a boca, tá certo? Até voltar para o peso. Aí eu abro a boca. Então eu fico, fecha a boca, abre a boca. Então cuidado com férias. Final de ano, eu não sei porque o povo come tanto final de ano. Uma loucura, não é, gente? Cuidado, tá certo? Porque tem gente que fala que o que engorda não é o que come no Natal, é o que come entre um Natal e o outro. Mas, na verdade, o período de final de ano, ele é avassalador, tá certo? Então, você pode perder tudo que você lutou para emagrecer durante o ano, você recuperar em apenas 1 a 2 semanas. Cuidado, vigilância total é o aviso que a gente quer passar aí de alerta para esse final de ano. Gente, nós vivemos doações. Se você puder colaborar com a nossa instituição, nós agradecemos. Aí vai estar o número da nossa agência bancária. Outra coisa, se você entrar no nosso site, nós temos o nosso balancete financeiro. Todo mês nós estamos lá. Você pode olhar para onde que está indo cada centavo que você está doando. A nossa instituição ela tem uma transparência no que se refere ao balancete econômico. É só você acessar o nosso site www.vantuiliofreitas.com.br, entrar na parte de balanço financeiro e você vai estar lá toda a nossa prestação de conta mensal para que você possa saber o que nós estamos utilizando, para onde que está indo o seu dinheiro. E se você se tornar um sócio contribuinte, a gente agradece. Com apenas R$10, você colaborando mensalmente com a gente, você já vai estar colaborando imensamente com uma obra séria e que você está convidado a conhecer, tá certo? O nosso programa também, nós dependemos de patrocinador. Se você tem
né, afinidade, acha que o nosso programa é interessante, está relacionado com a sua empresa, nos adote, né? Quer dizer, nos procure para que você possa se tornar um patrocinador nosso, um colaborador. Às vezes você não quer ser um patrocinador, mas um colaborador. Então, nós aceitamos essa ajuda para que a gente se mantenha no ar. Gente, a nota MT é muito importante, porque nós já recebemos muitos benefícios da nota MT. Se você ainda não fez, faça o seu cadastro, tá certo? É simples e coloque lá para que você possa sugerir que a doação seja feita para a Associação Espírita Bantuí de Freitas, tá certo? E você também está concorrendo a um prêmio, né, mensal que você concorre, além de estar colaborando com a nossa instituição. Nota MT, vale a pena você participar dessa campanha. Gente, queremos agradecer você que manda sua mensagem pelo WhatsApp, que está sempre conectado conosco, e agradecer e pedir que você continue mandando o seu recadinho, né, a sua pergunta, a sua colocação, a sua crítica, que para nós é importante. Então, olha aí, ó, tá passando aí, né, o seu nome, tá passando aí o recadinho que você mandou. Nós queremos agradecer todos vocês que participaram conosco, que estão participando nesses recados, nessa conexão conosco. Nosso muito obrigado. Gente, vamos ouvir uma música belíssima com uma pessoa que canta muito bem e que a gente tem um carinho enorme, Zeno. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção, amigo que mostra amor na amizade do perdão, é o caminho, a verdade, vamos ajudar, irmão, então vem, para a amizade vem dar carinho. Estamos finalizando mais um encontro com a espiritualidade, onde nós queremos convidar você para fazermos a fluidificação das nossas águas. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água o medicamento, o bálsamo, para aliviar todas as nossas dores, angústias e sofrimentos. Que possamos, Senhor, transformar todas as águas de todos os lares conectados conosco nesse instante, não só no medicamento, mas no bálsamo que nos traz esperança, saúde, fé, equilíbrio. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da pobreza.